Vou agora chamar minha querida Soraya Jorge, artista, especialista em pesquisa de movimento, estudiosa das somáticas, introdutora do movimento autêntico no Brasil e co-criadora do Centro Internacional de Movimento Autêntico, doutoranda pela Faculdade de Lisboa, professora da Escola Internacional de Movimento Autêntico e da Faculdade de Dança Angel Viana. Com a Denise Passos e Mariana Camarote tem o programa de Psicologia, Anatomia Sensível, e com Fernanda Eugênia vem construindo práticas e estudos entre antropologia e somática. Bem-vinda, Soraya. Estava tentando... Peraí. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo e estou te vendo. Então tá bom. Porque eu não estou te vendo nesse momento. Eu fico sozinha aqui? Fica. Se você quiser, eu fico aqui com você. Não, posso ficar sozinha. Não tem problema. Eu só queria ter certeza. Tá. Querida Cláudia, muito obrigada pelo convite. Que maravilha. Como disse o doutor aí anterior, que eu não vi o nome. Que projeto pioneiro e lindo. Parabéns. Precisamos disso cada vez mais. Ainda mais nesse momento que estamos vivendo. Descobrir o novo no meio disso tudo é simplesmente tocar a nossa própria energia. Então, gratidão. Estou muito feliz de estar aqui. E eu peço licença a todas vocês, eu vou usar o gênero feminino para falar. Então, eu não vou falar em todos nem todes, vou falar em todas. Vou usar o gênero feminino e eu peço licença a todos vocês que estão me ouvindo, porque eu vou ler. Eu vou ler aquilo que eu preparei e provavelmente, pelo tempo que eu marquei, dará um tempinho para perguntas, porque também não vou falar muito, tá bom? Então, a fala de hoje, deixa eu botar meu óculos, é a dádiva de uma conversa encarnada. A dádiva de uma conversa encarnada emerge de experimentações do movimento do corpo soma. Quando falo de movimento, nele está incluído a pausa. Quando falo de conversa, no meio que o que vive junto é o silêncio. Na dádiva de uma conversa encarnada, vive a percepção, que crescendo, sendo fomentada, vai ganhando corpo de consciência, o que chamo de testemunho. Algumas perguntinhas. E se praticarmos perceber os fenômenos, acontecimentos, coisas, em sua fisicalidade, materialidade, oferecendo ao fenômeno, aos acontecimentos e às coisas, o que elas já são, a sua carne. A carne dos fenômenos. Quando desse modo, encarnada, olho o fenômeno, eu estou oferecendo a minha carne, a minha fisicalidade, a minha materialidade, e também emoções, interpretações, imagens, pensamentos, projeções e histórias criadas diante do fenômeno. Fenômenos que eu mesma crio, fenômenos que crio por outros, fenômenos que outros criam, fenômenos que co-criamos. Fazemos isso o tempo todo, mas não sei com que tanto de consciência. De novo, lembrando que a palavra e a expressão de novo traz o novo. A repetição traz o novo. De novo. Consciência aqui, vou colocar como testemunho. Testemunho é escuta, é ser movida pelas coisas, é mover as coisas. Testemunho
é espaço. É consciência encarnada e corporificada. Uma palavra em inglês para esse tipo de consciência é awareness. Não temos isso em português, temos outras coisas. Testemunho é uma palavra vinda da prática do movimento autêntico, que é uma prática, uma disciplina, é uma abordagem somática relacional que venho introduzindo no Brasil há 25 anos e que nessa duração já criou um terreiro nessas terras brasílias e também em terras portuguesas. Com vida própria e, ao mesmo tempo, seguindo as tradições, o movimento autêntico é um ritual contemporâneo. A dádiva de uma conversa encarnada. Eu sou encantada pela palavra, sempre fui. E também sempre fui encantada pela franqueza que a palavra pode emitir quando encarnada. Palavras são gestos que se oferecem a si e ao outro, quando nomeamos o que sentimos, desejamos, pensamos, projetamos. Palavras são oferendas gestuais, sonoras, plásticas. Palavras são símbolos e também vibração. Experiência direta como um poema, uma abertura entre coisa experienciada e coisa comunicada. Desde criança, eu soube da importância da palavra e da confusão que pode causar quando não bem manuseada. Amante da poesia, da literatura, do teatro, da dança, falar, do movimento, para mim, sempre tiveram forças semelhantes enquanto campo performático no viver. Já sabia, sem saber, que a palavra ancorada no corpo, na sensação do que está se movendo, seria um caminho de maior franqueza, o que eu chamo de consistência. Consistência que transparece sempre uma trilha que tenho a percorrer. E só quando, então, faço uma viagem aos 20 anos, mais aprofundada pelo Corpo Soma, no Corpo Soma, começando com a Escola Angel Viana, Escola e Faculdade Angel Viana, que sinto a possibilidade de uma maior precisão entre a experiência e o dizer a experiência. E também ter mais clareza entre falar a experiência e falar sobre a experiência. Em minhas aulas de consciência do movimento, no curso técnico de bailarino contemporâneo e na pós-graduação de terapia através do movimento, os dois cursos na Escola e Faculdade Angel Viana, durante 20 e poucos anos, na própria escola, eu criava espaço para a fala, tanto quanto para o mover. Investigar as camadas do corpo soma faziam com que os alunos também gostassem muito disso e separassem a minha aula para a gente falar. Desse jeito, a gente fortalecia nossos vínculos e também nossos estados de confiança para mais mergulhos criativos no mover. Algo em mim já anunciava que falar era mover, que falar é mover. Quando então consigo a ligação, encontrar a energia da coisa, experiência, transduzida na palavra, na coisa. Usando essa palavra transduzida de Simondon, roubando Simondon aqui. Mas, e também vivia conflitos
de desejar oferecer um campo e também ferramentas para uma maior habilidade de expressão, mas eu não tinha tais recursos. Tudo ainda se passava dentro de mim, um comichão. E eu ia encontrando pessoas do teatro que falavam disso, artistas, filósofos, mas o que eu precisava, e ainda preciso, é seguir os meus comichões. O que me intriga sensorialmente é o que me faz ter pensamentos sensórios. Pensórios, como costumo nomear. Quando então, vivendo na Califórnia, conheço o movimento autêntico enquanto disciplina por Janet Adler, a criadora dessa prática. Eu encontro uma prática somática, energética, psicológica, mística, com qualidades meditativas de autoinquirição, investigação, em sua estrutura tinha a fala, tem a fala. Ufa, que alívio! Mover e poder falar, ter recursos para falar, e que me oferece ferramentas para construir uma linguagem gramatical que proporcione uma conversa menos projetiva, uma linguagem de compartilhamento, de responsabilidade, uma linguagem perceptiva, que considero um modo político de estar no mundo, de testemunhar a vida. É no corpo que se experiencia, no silêncio, emitindo sons ou não, sem música, para que não haja um direcionamento de estados, que o gesto e a palavra, enquanto movimento, emergem. Em um caldeirão, em um corpo caldeirão, aonde nascem e também digestamos as experiências. A prática do movimento autêntico se dá entre uma pessoa que move e outra que testemunha. No mínimo, 2 pessoas ocupando tais funções. A movedora fecha os olhos para escutar o que lhe move, em pausa ou movimento explícito, na presença da testemunha. E a testemunha, em pausa, investiga o que lhe move na presença da movedora. Movedora, testemunha, funções que usamos e praticamos a vida toda, o tempo todo, estão sendo cultivadas nessa prática, desenvolvendo cada uma delas as suas próprias testemunhas internas. O testemunho, que na disciplina do movimento autêntico é a consciência, como eu falei antes, awareness, consciência encarnada, corporificada. Consciência encarnada que aos poucos vai se corporificando. As experiências vão se inscrevendo, vão fazendo marcas, vamos construindo rastros e lastros na nossa vida. Depois desse momento de prática, se adentra a prática da fala e da escuta. Que coisa linda, né? Uma prática de fala e de escuta. A movedora exercita falar a experiência e a testemunha escuta a testemunha e testemunha o que lhe comove. Ambas percebem como são comovidas pela presença uma da outra. Como eu sou afetada pelo outro. Esse momento da fala é visto e considerado, em meus quase 30 anos, introduzindo o movimento autêntico no Brasil, como espaço de movimento. Como que é o corpo que move? Como é que é o corpo que fala? Como é que é o corpo que testemunha? Como é o corpo que escuta? Como é o corpo que a todo momento
está se apresentando enquanto movido. A pesquisa do mover, falar, se dá em estado de arte, criação, não necessariamente em uma forma de obra, mas de manifestação dos estados que vamos atravessando e habitando. É um campo criativo de conhecimento de si e do outro, que se endobra e se desdobra, estados outros, forças e formas. Pensando em saúde, nesse encontro aqui, nomear sem me prender ao que eu nomeio, nem ao significado do que eu nomeio, passando pelo significado, mas deixando ir, eu adentro o gesto, deixo que o que está aqui se mova em mim, na presença de um outro que me testemunha, me escuta. Então, mover é adentrar, testemunhar é me distanciar para estar junto, me desidentificar. Saúde. Ser testemunhada é a vitamina D que faz com que a experiência se faça corpo de emanação. O que eu nomeio como somafunes? Qual é o cálcio? Para minha, qual é a vitamina D? Qual é o cálcio para a absorção da minha experiência? Segundo a minha hipótese aqui, é o testemunho. Ser vista, ser ouvida. E a partir disso, me testemunhar. Nesse aspecto, para mim, é a criação da saúde. É a construção constante de saúde. E ao testemunhar, já que testemunho é espaço, é ter escolhas, construir dentro desse possível que se apresenta, ter escolha, micros espaços de liberdade para fazer escolhas. Então, eu volto ao início para terminar. Então, ao terminar, eu volto para o começo. E se praticamos perceber os fenômenos, os acontecimentos, as coisas em sua fisicalidade, materialidade, oferecendo ao fenômeno, aos acontecimentos, às coisas, o que ele já é, a sua carne. A carne dos fenômenos. Quando desse modo encarnada, olho o fenômeno, estou oferecendo ao outro, ao fenômeno, a minha carne, a minha fisicalidade, materialidade, e também as minhas sensações, interpretações, imagens, pensamentos, projeções, histórias criadas diante desse outro, que é o fenômeno. Fenômenos que eu mesmo crio com o meu próprio corpo. Fenômenos criados por outros. Fenômenos que co-criamos. Fazemos sempre tudo isso, mas não sei com que tanto de consciência, no caso aqui, testemunho. Perceber, testemunhar, é a vitamina D que o cálcio da experiência necessita para ser absorvido. Perceber é o estado de encarnação. Absorver a experiência, digestar a experiência, é a corporificação. É isso. Obrigada. Testemunho é espaço, pensório, mergulho criativo. Está me ecoando, né?
Vitamina C, vitamina D, vitamina D, cálcio. Como é o corpo que move, que fala e que escuta? Modo político. Que lindo, querida, que poesia te escutar. Muito lindo. E o que pode ser mais rico do que oferecer observação ao fenômeno, né? Qualidade, né, Cláudia? Testemunho. Estou aqui, fiquei um pouco perdida aqui, sozinha aqui. Aqui, ó, vai Tá e me volta. vendo? Não. Não? Talvez Não. se você clicar ali em cima para modificar com duas telas ou... Agora Aí estou. você... Tá? Agora estou. Botei no Gallery View, Isso. Isso. Se alguém quiser colocar uma pergunta para a Soraya, temos aí mais alguns minutinhos. E eu vou dar aqui contar da minha experiência, porque como foi rico em alguns momentos de prática com você, colocar uma lupa, como eu falei no início da minha apresentação ontem, colocar uma lupa do que acontece no macro, né, nos nossos movimentos da vida, nos nossos encontros, que às vezes são rápidos e quase passam sem a gente ter muita consciência, e como é rico a gente colocar a consciência, colocar uma lupa nessa prática que você tem e poder se colocar, como você falou, me distanciar para estar junto, né? Se distanciar e poder se observar como testemunha ou se observar como o que move ou como o que escuta. Então, é muito rico. Para poder depois, na vida, né, em encontros outros, repensar e ter encontros mais saudáveis, com mais consciência e com uma linguagem menos projetiva, como você disse, e muito mais daquilo que a gente está percebendo na gente. A gente está sempre nas funções, né? De movedor testemunha o tempo todo. Só que é uma questão de modulação, né? Enquanto eu falava, as palavras que eu tinha escrito pensando nesse trabalho, de partilhar a saúde como a criação de espaço interno, de um processo de desidentificação de que eu sou isso, ou de que eu, né, de que eu estou sendo isso nesse momento e não sou isso, de que eu sou passagem, que eu sou muito mais impermanência e, ao mesmo tempo, construção de corpo, que é um estado de permanência, né? Quando eu falo de encarnar, eu estou falando de legitimar a existência de um corpo soma. Então, também tem isso, tem essa existência. Eu vivo esse mundo, experiencio esse mundo através desse corpo, né? Então, é legitimar isso. Para mim, é quase algo sagrado mesmo. Assim. Então, é olhar para isso e falar, ok, né? Por isso, sagrado, por isso, escolher a tal da comida, como estava sendo falado antes, né? Ele tem um quê do sagrado nesse sentido de poder ver a grandiosidade que é poder estar habitando esse território, corpo, né? E, ao mesmo tempo, me deixar abrir para o espaço de coisas que se tornam impermanentes, né? Deixar ir. Então, poder assimilar as experiências, e por isso que eu gosto de usar a palavra digestar,
porque eu faço a digestão, algumas coisas vão ter que ir embora. Eu não tenho como mantê-las. Algumas coisas eu tenho que desapegar para criar novos corpos. E quando eu estou muito identificada com determinados corpos, o meu corpo sofre. É onde eu começo a perceber que a minha saúde não acompanha, porque eu também estou apegada a imagens, estou apegada a um passado de não deixar as coisas caminharem, ao movimento. Então, são trabalhos de se testemunhar sem julgamento. Não é bom ou ruim, é perceber. Diminuir a carga julgadora é a minha possibilidade de acolhimento, é a minha possibilidade de me ver e, por isso, ver o outro. Porque enquanto eu estou no processo julgador, eu tô escrava de alguma coisa, né? Eu estou num estado de submissão e não num estado ativo, né? De responsável e corresponsável, já que estou no mundo, né? A minha responsabilidade não é única, né? Eu estou co-criando, né? Estou me corresponsabilizando, né? A criação do testemunho, para mim, é o desenvolvimento de vida mesmo. Assim. Como me testemunhar. Né? E por isso eu uso, sim, a separação. Né? Como olhar para o fenômeno como carne, como fisicalidade. Como eu olho para você e vejo a plantinha que está lá atrás. Vejo seus cabelos. Né? Como eu olho para você e como é que eu me sinto. Quais são as sensações que eu tenho ao olhar você. Como é que eu sou afetada. Como é que eu falo isso de mim, né? Trazendo essa minha carne para ser compartilhada com você. Quais são os pensamentos que são tocados, né? E como é que eu contextualizo a minha vida para cartografar melhor quando eu quero me pesquisar. Então, se eu olho para o fenômeno ou para os acontecimentos pelas coisas, né? Como é que as coisas, além de olhar como é que se dá na fisicalidade, né? O desenho de saúde positiva, né? A cor, né? O movimento, eu paro, eu contemplo, deixo aquilo me tocar. Como que essa coisa me coisa? Usando bem o termo que eu gosto de usar, e que, como as coisas me afetam, como as coisas me coisam. Enfim, posso sair falando, mas não é. Não, queremos ouvir muito mais sobre a gente do que sobre o outro, né? E como que isso dá espaço. Eu gosto muito de uma palavra que você usa muito, que é fisicalidade. Para mim, ela traduz muito assim de como que a gente pode buscar se comunicar mais com fisicalidade, né? E se perceber e menos mais de como a gente está sendo afetado com o fenômeno. Eu diria assim, de que é sobre mim em relação. Sim, sim. Né? Porque eu estou em relação o tempo todo. E para falar de mim, eu falo de mim para o outro. Para falar para o outro, eu preciso de precisar, de precisão, não só de necessidade, mas de precisão, de justeza com a experiência, encontrar um jeito de chegar perto da minha experiência, mas também do sabor, para eu chegar perto de você. Uhum. Né? Então, tem algo sobre o caminho que se constrói entre eu e você. Existe um caminho entre eu e eu, né? Que é um eu, são as coisas que me acontecem, e esse eu que percebe, ou a percepção, se eu tirar o eu.
Posso falar o que me move, o que me acontece e a minha percepção, e a percepção dessas coisas. E o mesmo que vai acontecendo nesse território corpo-soma acontece na minha relação com o outro. Então, muitas vezes existe uma partilha, por exemplo, e a pessoa fala um monte de coisa e eu falo, mas o que você está falando? Me dá uma fisicalidade para eu me ancorar. Né? Ela se ancora e eu também me ancoro. Né? Me conta o fato, me conta a fisicalidade da coisa. Né? Que a tendência é contar já o que está ali movida pela coisa, mas qual é né? Qual é o gesto? Né? Qual é a materialidade? Qual é a carne? Por isso que eu falo, a legitimação da carne das coisas. E aí, a partir disso, eu tenho como falar de como eu sou afetada por essa carne, por essa fisicalidade. Mas eu tenho uma estrutura, eu tenho um ancoramento, eu tenho uma borda, eu tenho um contorno para minha fala. Então, assim, qual é o caminho que eu traço entre a minha experiência e a minha percepção? E o caminho que traço entre a minha experiência e o comunicar a experiência. E essa comunicação traz algo da encarnação. Parece tão difícil falar do corpo, né? Durante muito tempo foi assim, o corpo é tão difícil falar do corpo. Se eu quiser ficar falando sobre o corpo, talvez sim. Mas se eu encontrar a palavra da experiência, da sensação, como é que eu falo a experiência e não sobre a experiência? Tem espaço para isso também, né? Tem um espaço para elucubração, mas tem um momento que é exercitar esse caminho cortical aqui, que é exercitar uma palavra que conecte, que eu acho tão lindo essa palavra transdução que o Simondon faz, que nesse francês tão difícil de ler, ele é muito difícil de ler, mas ele fala, né, ele fala entre partes elétricas, entre forças e formas. E como é que eu atravesso e encontro a potência da experiência, não a tradução da experiência? Como é que eu posso encontrar na palavra a força da minha experiência, não a tradução? A transdução. Gosto disso, porque eu não consegui traduzir. Pelo menos é o que eu vivo, assim. Mas a força da minha experiência e a potência da palavra, falada pela minha própria digestão, pelo meu sabor, para mim é muito saúde num mundo de comunicação tão confuso. É o comecinho, é uma célula pequena de uma comunicação que pode ser ampliada, que eu nomeio como forma política de testemunhar a vida. Para mim é muito saúde e faz muito sentido. Saúde relacional, né? Saúde para estar com o outro. Que lindo você falar que vem do sabor, do gosto. Encontrar a palavra e como é gostoso também, né? Encontrar a palavra através do sabor que ela vem, né? Saber sabor, né? Saber sabor. E aí eu venho logo após uma fala de uma pessoa que fala de comida, né? De alimentação. Perfeito, perfeito. Porque é com a minha baba que falo, é com o meu tubo.
É como eu falo com esse tubo, com o corpo inteiro, né? Mas que tem esse tubo, né? Eu não falo eu não falo com isso, não. Eu falo exatamente com percorrer o caminho, construir caminho. E se não der para construir caminho, a gente constrói trilha, né? Enfim. E nos alimentamos de experiências, né? É, exatamente. E não só ter as experiências, né? Mas como fazer as experiências se tornar corpo de experiência. Porque só ter experiência pode ser que eu não absorva a experiência. No mundo de muitas experiências. Nesse tempo de muito trabalho com pessoas, né? Durante quase 40 anos da minha vida trabalhando com pessoas. Tem pessoas que têm adição por experiências. E tem muitas experiências. Né? E não parar para a absorção da experiência. Então, isso é algo importante. Hoje a gente está vivendo uma quantidade de informação, né? Então, como é isso? Né? Como é que eu crio escolhas de criar bordas, contornos, para também modular o que entra, o quanto entra, e o quanto de silêncio eu preciso para a digestão. Como é que eu faço uma refeição em silêncio? Né? Realmente bem relacionado ao que o Dr. Cristiano estava falando, né? Se a gente se alimenta muito e de muitos alimentos e pesados, e como eu absorvo, e o outro lado, né, da outra absorção. Por isso que eu gosto de usar a palavra digestar. Porque enquanto eu digiro, eu gesto alguma coisa, eu crio. No processo de digestão, eu estou criando, né? Seja vitaminas para o meu corpo, eliminando outras e criando, né? Alimentando as minhas células, né? E isso no processo criativo também é isso. Quando eu digesto, eu digiro a experiência e crio novos, saio de alguns padrões, brechas nos padrões, né? Eu vou abrindo espaço para o meu corpo ser mais poroso em alguns lugares onde ele está mais fixo, para descobrir novas formas. Então, o processo de gestão tem a ver... Alguém mandou aqui alguma coisa. Isso é um link que as pessoas estão preenchendo na hora do intervalo e que a gente envia um pouquinho antes do intervalo para construir uma nuvem de palavras. Então, cada um coloca uma palavra que tenha ficado reverberando aí do que já assistiu hoje, porque a gente está indo para o intervalo. Quero te agradecer e se você quiser finalizar, vai ser ótimo. Acho que a finalização é, de novo, agradecer o espaço. Obrigada pelo convite. É um prazer poder falar de algo que eu sou tão apaixonada. E saber que você tem interesse por isso me deixa mais alegre ainda, saber que eu não estou sozinha. Muito. Né? Porque, assim, convites assim faz com que haja uma teia, né? Se construa uma teia nesse momento, em momentos tão solitários, poder saber que tem pessoas com que há uma conversa encarnada, que com você, né? E com outras parcerias que estão aí nesse encontro, é possível a dádiva de uma conversa encarnada. Que lindo. Muito obrigada, querida. Muito obrigada mesmo, de coração. Adorei sua poesia, adorei nosso papo.
Nós vamos agora para o intervalo, voltamos às 3h30. Tem um link para quem quiser preencher, vocês vão clicar no link, vai abrir uma nova página, e aí quem puder preencher 1 ou 3 palavras, eu acho que dá para preencher, a gente mostra depois esse coletivo voltando do intervalo. E o link para participar do outro é o mesmo link, né? Sim, é o mesmo link. Você já está aqui, você vai assistir os próximos. Eu quero assistir. Sim. Agora eu posso, agora eu estou livre. Vamos assistir depois a Lê Duarte, Carlos Veiga e Miriam de Amorim. Então, até já, se movimentem um pouco e 3h30 nós estamos de volta. Muito obrigada, querida, novamente. Beijo. Beijo.